Muito boa noite. O meu convidado de hoje para esta especial entrevista responde pelo nome de António Escórcio Pacavira, é jurista de formação e tem uma pós-graduação em gestão escolar, é o atual presidente da ANEP, Associação Nacional para o Ensino Particular, e é um amante da educação. Diz ter como lema de vida multiplicar o conhecimento que tem e qualificar as pessoas para estarem mais seguras do ponto de vista profissional. Já percebeu que o meu convidado chama-se António Pacavira. Muito boa noite, bem-vindo e muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Boa noite, capitão. Boa noite, telespectadores. Dizer que vou só atualizar aí esses dados. Eu tenho também, isso é recente, mais ou menos recente, uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, para podermos atender a demanda de alunos com deficiência também. E no ano passado fui eleito presidente da Confederação do Ensino Privado da CPLP. Muito bem. Faltou-nos dizer também que é professor. Isso aí, aliás, o amor é a paixão da assim. minha vida, sim. E por que desta escolha da educação? Olha, só fazendo educação é que nós podemos ajudar a transformar pessoas. E pessoas transformadas acabam transformando um país. E deixam um legado, deixam um contributo muito grande. E o que temos feito, o que me motiva, na verdade, é construir um legado ou uma legião de descendentes para que este legado possa se multiplicar por várias gerações. Muito bem. António Pacavira, vamos começar por olhar para o setor da educação em Angola. De forma geral, como é que estamos? Que desafios o país ainda tem neste domínio da educação? Olha, como gestor, ocorre-me logo falar, ou trazer para aqui, para a discussão, para a conversa, no caso, uma análise SWOT. Fizemos uma análise SWOT, nós vamos ver os pontos fortes que há no país, e naturalmente que o ponto mais forte que nós temos no país é a taxa de natalidade. Okay? Nós temos massa humana para poder trabalhar. Depois temos que olhar oportunidades. Okay? Nós estamos no século XXI, estamos num século extremamente tecnológico, okay? E nós temos que fazer uma educação que responda à necessidade ou ao perfil neurológico dos meninos e jovens de hoje, particularmente da geração alfa, que são os nascidos de 2010 para até 2023, e estamos agora, já se diz que estamos na geração beta. Então nós temos um desafio enorme, que gera uma oportunidade, ou seja, oferecer uma educação que seja competitiva internamente, que seja competitiva a nível da sociedade e que seja competitiva também no estrangeiro. Okay? O indivíduo formado em Angola tem que estar pronto e capaz de ingressar em qualquer universidade do mundo. Não é o que acontece atualmente? Não é o que acontece atualmente. Se for a Portugal, vai reparar que meninos que terminam aqui o 12º ou 11º, e que alguns dos quais já aqui frequentavam universidades, em Portugal frequentam explicação. Aulas de explicação, aulas de reforço. Ele é aluno universitário, porém faz reforço do ensino do segundo ciclo. E então isso é perceptível as lacunas. Depois, na nossa SWOT, nós temos ameaças também, e uma das ameaças é a questão do investimento. Quanto menos investirmos em educação, maior será a ameaça para o futuro. Não investimos em 2000, não investimos em 2005, não investimos em 2010 e a ameaça é o que vivemos hoje no presente. Está aí o resultado. Okay? Pontos fracos, para fechar a análise SWOT. Nós não temos fábricas para produzir recursos materiais para a educação. E a educação tem que ser inspiradora. Ela, para ser inspiradora, o aluno não pode ter aulas teóricas. Nós não podemos ter professores, eu classifico os professores em Angola em dois tipos, e um pouco também pelo mundo. Aquele professor que limita-se a transmitir informação, ou seja, esse indivíduo é o que pega no manual escolar, chega na sala de aulas e dita a matéria. Ele está a transmitir informação. E depois há uma categoria de professores que constrói conhecimento. Nosso sonho é que todo mundo construísse conhecimento. Mas para construir conhecimento é preciso ter recursos materiais, recursos tecnológicos, é preciso inovar, inventar, é preciso usar, e passou uma reportagem vossa aqui há uns meses de um projeto que nós lançamos, que se chama Escola Inspiradora, onde não precisamos de ligar uma tomada, não precisamos de nada. Com madeira,
que é um recurso que a Angola tem, nós conseguimos criar uma escola diferente, uma escola que inspira, onde os alunos constroem pequenas casas, montam cidades, um outro grupo traz a robótica, aí já vem a tecnologia. E já vamos falar sobre essa questão da robótica, das novas tecnologias no ensino, mas falava há instantes do investimento que deve ser feito, disse que não foi feito um investimento em 2000, em 2005 e em 2012. Eu lhe pergunto, já se está a fazer este investimento em 2025? Não, ainda não. É só olhar para o Orçamento Geral do Estado, para o setor da educação, não chega aos 7 pontos percentuais. Continuamos com 6,5, mais ou menos. É em teoria, depois vem a questão da execução, que muitas vezes não atinge o mesmo valor que se estabelece. E então, eu quando trago os marcos de 2000, 2005, estou a colocar no meio 2002, que é o ano da paz. Ou seja, em 2002, 2003, 2005, nós deveríamos ter, e ainda é possível recuperar, devíamos ter discutido seriamente que futuro pretendíamos para o país. E esse futuro tem que ter como alavanca, teria que ter como alavanca e tem que ter, ainda é presente e será futuro, o setor da educação. E aí sim definir o custo por aluno no pré-escolar, nas creches no caso, ou no jardim de infância e creches também, o custo do aluno no ensino primário, no secundário, nas universidades, ok? Tínhamos que buscar comparações lá fora ou aqui próximo da região, contextualizar e aí sim criar um projeto para cada aluno. Ou seja, eu encaro cada aluno como um projeto e não os alunos como estatística. E nós temos vindo no país a encarar os alunos como estatística. E então regozija-nos, por exemplo, olha, temos 12 milhões, temos 9 milhões, para este ano letivo foi anunciado 9 milhões e 300 mil alunos para o ensino em Angola, geral, sendo 6 milhões no ensino primário. Ok? Mas então, nós temos que definir, por exemplo, a qualidade de ensino do tipo 1, 2 e 3. Porque não é possível fazer uma qualidade de ensino geral, mas temos que definir metas, temos que definir indicadores. Está-se a fazer, António Pacavira, investimento quantitativo e não qualitativo, é isto? Sim, nós não conseguimos fazer ainda, nós como país, ainda não conseguimos fazer a transição do quantitativo para o qualitativo. Nós, no ensino privado, temos feito essa transição e hoje temos escolas já altamente qualificadas. Temos, tanto é que nós, depois se calhar lá à frente vamos falar, nós já estamos dentro do nosso projeto de gestão do ensino privado, nós já estamos na internacionalização. Ou seja, já estamos a levar alunos para o estrangeiro para competir. Tivemos alunos no Dubai em abril, teremos alunos em julho em Nova York, na Universidade de Colômbia, para competir na prova TENIGA, que é de inglês, e uma semana depois outros alunos vão competir na Copérnicos, também que é matemática, e já temos indicadores. Ou seja, não se faz educação de qualidade, não sonha com qualidade, sem definir indicadores. Os indicadores obrigam-nos a traçar metas e nós sabemos onde queremos chegar. Okay? Grande parte dos gestores escolares em Angola não sabe onde chegar. Ele sabe que tem que preencher as vagas. É estatística apenas. Mas não está comprometido com a qualidade. Mas se recuarmos, por exemplo, e olhar para o cronograma que apresenta aqui a questão de 2000, 2005, depois de 2002, depois do alcance da paz, qual é que era, ou qual devia ser a prioridade? É abrir, ter mais escolas, dar oportunidade, ou já a visão devia ser para a questão da qualidade? Não, deveríamos nos assumir como uma pátria educadora, uma pátria virada para o setor do ensino. Seria o nosso chavão. Não se fez isso? Não, não se fez isso. Nós nunca tivemos em Angola um ano virado para a educação. Ok? E nós temos, as Nações Unidas, a Unesco, anualmente define um lema. Ok? O Ministério da Educação anualmente também define um lema, mas nós não conseguimos ver ainda o lema da qualidade. Ou seja, a qualidade constrói-se, são vários processos. E nós temos que assumir os processos com base em indicadores, para saber onde é que nós queremos chegar, como é que chegarão os nossos alunos, como é que os nossos alunos estarão a nível da região, okay? Como é que os nossos alunos estarão a nível da CPLP, como é que estarão a nível dos PALOP. E há provas, há competições, inclusive, em que os alunos da escola pública participam. Infelizmente, Angola tem-se ficado nos lugares muito lá abaixo. Como resolver este problema da educação em Angola? Repensar a educação. O que é que nós temos que propor? Nós temos que criar uma ruptura.
Temos que fazer como os asiáticos fizeram há 20 anos, há 30 anos, 30, 40 anos. Os asiáticos criaram uma ruptura com o sistema de educação que praticavam e criaram um sistema de educação novo. Aqui trago a ribalta Singapura, as Coreias, Coreia do Norte, Coreia do Sul, a Coreia do Sul, no caso, que a do Norte é muito fechada, a gente mal conhece, mas trazemos outros países asiáticos também, que num período de 30 anos mudaram significativamente, porque investiram fortemente no setor da educação. Mudaram vários paradigmas. Para gerir educação a nível municipal, provincial, o indivíduo tem que ser eleito. Não pode ser nomeado, por exemplo. O indivíduo tem que apresentar um projeto de desenvolvimento daquele município. Projeto para a educação naquele município. Pronto, não digo que obrigatoriamente temos que fazer isso, mas temos que respeitar o contexto de Angola, mas temos que nos desafiar e trazer algo novo. Nós já vamos olhar mais profundamente para a questão do ensino particular, mas falava da questão de modelos. Há hoje muitas visões ou ideias de pessoas que defendem a criação de programas, digamos que o programa educacional ou de ensino anualmente de Luanda, por exemplo, não deve ser o mesmo que se aplica na província do Cunene, na Huila e por aí fora. É também esta a sua visão, António Pacavira? É também, e devo dizer-lhe que a lei de bases, a lei 17/16, foi melhorada já em 2020, surgiu a lei 32/20, não é? Sobre recomendação do Sr. Presidente da República, enquadraram-se vários artigos. E um deles tem a ver com respeito à questão local. Inserir no currículo aspectos locais. E hoje 20% do currículo em Angola ele deve merecer atenção local. É contextualizado a realidade local. Imagina, nós tínhamos um livro, ou tivemos, que era para todo o país, falava da comuna de Cacoaco. Nesta contextualização dos 20%, ela tem que falar da comuna, do sítio onde se insere aquela escola. Okay? Então, isto está feito, está resolvido, mas nós temos que resolver a questão dos manuais, temos que criar manuais mais apelativos, manuais que o aluno possa... Não temos a questão do acesso, ou seja, temos no mínimo 6, 7 políticas públicas para o setor da educação. Nós temos a política do acesso, que ainda não conseguimos resolver. Okay? Que é enquadrar todo mundo na a questão da expansão escolar. Temos dificuldades nessa política. Temos a política do livro escolar. Não conseguimos dar o livro escolar para todos. Infelizmente, alunos que chegam à 4ª classe, à 5ª, à 6ª classe, e durante esse percurso todo têm um título, têm um livro na 3ª, depois vai ter um outro na 5ª, e há regiões onde não se tem mesmo nenhum. O indivíduo trabalha e o professor é um herói. Quem dá aulas sem manuais é um herói, com certeza o é. Depois, nós temos a política do uniforme escolar. Nós somos dos poucos países em África que não temos uniforme escolar. Nós temos uma bata, que eu repito, falo isso em várias entrevistas, ainda é um símbolo, é a preservação de um símbolo colonial. Okay? Eu estive em Santo Tomé a trabalhar há coisa de 2 meses, fiquei feliz, porque há anos fui, não havia. Agora que sou presidente do ensino privado, fui a Santo Tomé trabalhar dentro dessa qualidade e fiquei feliz porque vi os alunos do ensino público uniformizados. Okay? Vi alunos com transporte escolar, que nós aqui lançamos o passe, ainda não conseguimos afirmar-nos, ou seja, nós temos experiências ainda um bocadinho tímidas. Merenda escolar é outra política que também não conseguimos torná-la expansiva para todos. E então nós temos várias políticas que eu citei aqui, depois vem a política da saúde escolar. Então são várias políticas que nós temos que analisar, avaliar, ver onde é que nós estamos hoje em 2025, em cada uma dessas políticas. E aí definir o que queremos para daqui a 10 anos, para os próximos 10 anos. E em termos de qualidade, como é que nós achamos? Qualidade de ensino como tal? Depois dessa resenha, claro que a qualidade é muito beliscada. Há pessoas que dizem, olha, a escola tal tem qualidade porque os alunos sabem ler e escrever. Mas isso não é qualidade. A qualidade vai muito para além disso. A qualidade vem pelas competências e a capacidade de analisar, refletir e resolver problemas, inovar, criar. Tudo isto é que é qualidade. Ler e escrever simplesmente aprende-se em casa também. Aprende-se na explicação do bairro. Okay? Então a escola não se pode limitar a isso. E ainda temos problemas sérios de leitura, de escrita, de cálculo.
ok? Temos sérios problemas a nível das matemáticas e nós sentimos que o currículo tem que melhorar. Nós que participamos de provas internacionais, ainda há dia realizamos aqui em Luanda, no Espetec, as provas da CPLP, que são elaboradas em Portugal. Depois estão corrigidas por um computador também, aí já se usa as IA, ok? E então nós percebemos que há matérias que nos outros países lecionam, por exemplo, na terceira classe, quarta classe, e nós aqui lecionamos na sexta classe. E então nossos alunos têm dificuldades. E aqui a questão da geometria, por exemplo. Nós temos muita dificuldade no ensino primário e quando os alunos chegam ao 7º ano, as provas internacionais têm 70% geometria. E aí o aluno angolano tem dificuldades. Mas estamos aqui para colher essas experiências e contribuir para melhorar o currículo a nível do país. António Pacavira, estas questões todas que acaba de levantar já foram apresentadas ao Ministério da Educação. Qual tem sido a vossa articulação com o Ministério do Tutela no sentido de melhorar todos esses aspectos? Olha, nós agora tivemos uma chance de apresentar um relatório das nossas atividades no Conselho Consultivo na UILA. Eu não estive presente porque coincidiu com o trabalho em Brasília no âmbito da Confederação. Tivemos a nossa Assembleia e com o Congresso em Brasília, mas delegamos, claro, teve uma colega a representar-nos também. As contribuições são entregues, o Ministério chama-nos algumas vezes também. Ontem ou anteontem foi lançado ou sairá um decreto em breve que altera o currículo na 5ª e 6ª classe. Por exemplo, nós deixamos alguma opinião para o ensino STEM ou STEAM, é a sigla inglesa, não é? Ciência, tecnologia, a engenharia, a matemática, e os americanos colocam também artes, que é, na verdade, o modelo atual do ensino no mundo. Mas sentimos que para o currículo que nos foi apresentado não valorizava o STEM como tal, ok? E então deixamos recomendações. Mas sentimos que são apenas contribuições. Por nós, no privado, já temos a prática. São ouvidos vocês? Somos ouvidos, mas nem sempre somos levados em consideração. Na maior parte das vezes, não. Porque nunca havia um grupo do Ministério de Investigadores do antigo INID, que agora é INAD, deslocar-se a instituições do ensino privado que têm boas práticas, pegar no modelo do ensino privado que tem boas práticas e dizer, olha, isto dá para multiplicar para o país. Como é que vamos fazer? Como é que vamos operacionalizar? Infelizmente não há essa humildade intelectual. O Ministério ontem lançou nessa entrevista, ou durante essa, acredito que era uma conferência, por exemplo, uma novidade, entre aspas, que era a monodocência assistida, como nós chamamos, como chamam os cubanos. Ou seja, tem 25 alunos em sala de aula, tem mais de um professor. Ou seja, repara, nós, ensino privado, desde que se implementou a reforma educativa em 2002, nós nunca concordamos com um professor para todas as disciplinas. E sempre tivemos 3, 4 professores. Sempre foi uma monodocência assistida. O Estado agora chama-lhe, acho que auxiliar, qualquer coisa assim, e traz isso como uma novidade, que para nós é algo que já praticamos há 22 anos. Quando nós estamos no mesmo espaço, somos tutelados pela escola pública, poderiam ter vindo até nós, já há muitos anos atrás, e dizer, epá, como é que estão aqui? Olha, aqui corre bem. Então vamos multiplicar isso. Foram precisos 25 anos para agora dizer, olha, trouxemos uma novidade. Claro que para nós que estamos no ensino não é nenhuma novidade. Para a ANEP, a monodocência ou esta reforma educativa trouxe já efeitos que o país precisava ou representa uma regressão? Foi uma regressão. Quem lê entrevistas minhas ou as ouve de há anos atrás percebe exatamente isso. E não foram poucas. Não foram poucas vezes que eu alertei que o Ministério não deveria ser o árbitro e o jogador. Ou seja, quem implementa uma reforma não pode depois ser ele mesmo a avaliar. Teria de contratar um ente externo ao Ministério da Educação, não ao país, que é para poder avaliar. É assim que funciona. Okay? Nós estamos, por exemplo, a viver agora algo como uma novidade. Exames nacionais. Okay? Acho que vocês também passaram aqui. Por exemplo, não existe nos outros países exame nacional na 6ª e na 9ª classe. Existem provas de aferição, que a nosso entender, e fica aqui o nosso contributo, estamos aqui para isso, achamos que no próximo ano letivo, o exame de aferição não deverá ser realizado no mês de junho,
Repara, nós realizamos a semana passada exames de aferição na 6ª e na 9ª classe, a que erroneamente estão a chamar exame nacional. Não, não é exame nacional. Tecnicamente não é. Só será exame nacional o 12º ano, que começa no dia 26, eu também já explico. Que ainda assim diz não ser o exame nacional? Não, o exame nacional, internacionalmente, ele tem outro contexto. O exame nacional é para alunos que terminam um ciclo, ok? E ele é classificatório, mas para o acesso às universidades. Certamente já ouviu falar, e os telespectadores também, do famoso Enem no Brasil. Enem é exame nacional. Em Portugal, há uma instituição que se chama IAF, que era parceira ou é do Ministério da Educação de Angola, que organiza o exame nacional em Portugal. Sabe que o aluno que é português não entra para a universidade sem o exame nacional. É uma condicionante para ter acesso à universidade. Na Namíbia é a mesma coisa, na África do Sul também têm as suas designações, mas são entidades externas ao Ministério da Educação, com autonomia total, e são elas quem avaliam, quem elaboram o exame nacional, fazem a correção, produzem relatórios e entregam depois à sociedade. Ou seja, esse exame nacional serve para avaliar o currículo, por um lado, serve para avaliar a qualidade dos alunos que terminam e serve para obrigar o ensino. Não é que queiramos condicionar o acesso à universidade. Queremos que os alunos cheguem à universidade mais capazes, com melhores competências. Então, por isso é que universalmente o Exame Nacional condiciona o acesso ao ensino superior. Ok? Então, esse é o conceito de Exame Nacional. E não é o conceito que se está a praticar atualmente. Exatamente. Estamos a conversa com António Pacavira, o presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, a ANEP. Nós vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco para dar sequência a esta especial entrevista de quinta-feira. Ora bem, estamos de volta à especial informação na TV Girassol. Na edição de hoje estamos à conversa com António Pacavira, o presidente da ANEP, Associação Nacional do Ensino Particular, e já o agradecemos por ter acedido ao nosso convite para participar desta especial entrevista. António Pacavira falava de boas experiências que a ANEP tem estado a colher das parcerias que tem, e olhando aqui para o ensino geral, lhe pergunto se tem havido resistência da parte do Ministério. Nós, africanos, sem desprimor, gosto muito, tenho o maior orgulho em ser africano, mas falta humildade intelectual. Nós dificilmente valorizamos a qualidade e os feitos dos outros. Repara que os alunos foram ao Dubai, competiram com Rússia, Japão, Quênia, Gana, Mongólia, Peru, ok? E nós, angolanos, trouxemos 45 medalhas, sendo 20 de prata e 25 de bronze. Infelizmente, não foi desta que conquistamos um ouro. Vamos tentar conquistar agora nos Estados Unidos. Mas não recebemos, assim, de fonte oficial, nenhum elogio e nada. Até hoje não recebemos nada, como se nada tivesse passado. Então, esta forma de ser tem que mudar, precisa de mudar. Nós temos que trazer os feitos dos outros, temos que reconhecer e temos que nos inspirar também neles, para poder superar. A ideia é superar o de bom os outros fazem. E nós temos muita dificuldade nisso. E então há muitas boas práticas que gostaríamos de multiplicá-las pelo país, mas infelizmente não conseguimos porque os colegas do ensino privado ou do ensino público não vêm. Depois há uma cultura que me preocupa muito. Por exemplo, nos outros países, Brasil, Portugal, os mais desenvolvidos, a nível da CPLP, os diretores de escola e professores têm uma carga de formação contínua anual. Ok? Nós em Angola, está a terminar esse ano letivo, se a vossa televisão fizer uma pesquisa e somar o número de horas, procurar saber o número de horas que um diretor de escola fez, seja ela pública e muitas privadas também, vai encontrar assim 0. Durante o ano não teve nenhuma formação.
Olha, fui a um seminário. O seminário, por norma, tem um caráter informativo e não formativo. E então nós temos essa dificuldade até de nos superar. Não há um alto investimento, que não é o Estado nem o Ministério da Educação, mas são os meus colegas. Não há um alto investimento. Quase ninguém faz. Ok? E quase ninguém faz uma... E o Estado incentiva a este alto investimento? Não incentiva porque não há um qualificador, uma base de dados onde se pode provar por evidências que o indivíduo fez mais horas de formação e depois no final há um reconhecimento. Nós não temos isso. Então nós continuamos a ter escola que tem parede, quadro, giz, matricula, o aluno termina, faz prova, terminou e acabou. Então a escola não se autodesafia. Eu tenho esperança agora que com as IA, por exemplo, a educação vai mudar. Nós estamos a viver um período no mundo de uma mudança na educação. Esta escola que não se desafia, está a falar da escola privada ou da escola pública? No geral. E vou lhe dizer, nós estivemos agora em Brasília e já fizemos uma formação em IA. Um grupo de diretores angolanos e de outros países também. Por quê? Porque o mundo mudou. A televisão hoje não é o que era há 20 anos. Os hospitais não é o que eram há 20 anos. Tem muita tecnologia. A indústria passou para 4.0. Todos os setores foram alimentados pela escola, todos mudaram e a escola não mudou. Continua no mesmo formato. Felizmente, a inteligência artificial traz hoje a mudança que a escola precisava. Vamos criar um ensino que inspira o jovem a ser professor, porque ele vai trabalhar com tecnologia. Hoje, preparar uma aula é uma coisa de 1 minuto. Usar as várias ferramentas das IA, vai para o WhatsApp e pede, olha, eu quero uma aula que fala disso, daquilo e aquilo, quero uma aula com as características tal e tal. E vem o plano de aulas. Para a realidade angolana, como é que se pode fazer essa expansão, por exemplo, da inteligência artificial no ensino nacional? Olha, o mais importante temos, que é o potencial humano. Nós temos. Agora, temos que trazer, e as IA não obrigam muito. Estou a falar da formação de professores, qualificar os professores. E nós, a NEP, vamos fazê-lo a partir de agosto. Ok? Virão professores brasileiros que estão muito avançados e vêm trabalhar conosco nessa questão dos IA para formarmos formadores de formadores. Ok? Porque nós queremos escolas que se situam no século XXI. E no século XXI, a aula é completamente preparada a partir do computador. Ok? Ter um computador e ter internet não é caro. Agora, ter a escola toda com computadores já é caro. Ok? Então, nós temos que lutar para que o professor possa ter um PC, e a maior parte, muitos deles, a maior parte talvez não, mas muitos são os professores hoje que têm um PC. Temos que trazer só a internet mais barata e ensiná-lo a trabalhar com as IA. Por quê? Porque os alunos hoje já o usam. Nas universidades, os alunos usam. Eu estive a fazer uma palestra há dias na Faculdade de Letras de Agostinho Neto e na plateia, a maior parte eram estudantes e grande parte deles usa. Os trabalhos que as universidades pedem no final do ano, hoje, se o professor não conseguir perceber, é tudo cópia das IA. Okay? Ou seja, nós estamos a viver um momento em que o aluno tem mais conhecimento que os professores. Até há 8, 10 anos atrás, o aluno tinha muita informação, mas precisava do professor para transformar... Era um mero receptor, não é? Sim, precisava do professor para transformar em conhecimento. Com a inteligência artificial, os alunos têm domínio e conseguem ter conhecimento tecnológico. Mas hoje também já se fala da questão da regulamentação da inteligência artificial e países como a França, por exemplo, está a lutar para proibir a utilização de telemóveis até aos 14 anos para os alunos. Não, telemóvel é uma coisa. Agora, utilizar IA na escola é outra coisa. E então, proibir telemóvel, o Brasil fez. Há países que experimentam... E resulta? Funciona? Tem estado a experimentar, alguma resistência, claro, mas tem estado a funcionar. Ou seja, a questão da utilização dos telemóveis é para obrigar uma maior atenção, maior concentração e foco. O aluno tem que estar na escola, na sala de aulas, focado na escola e não preocupado com o telemóvel que vai vibrar. Ok? Então é diferente. É apenas um instrumento para utilizar as IA. Okay? De resto, os alunos estão com muito conhecimento porque eles dominam e depois trazem a matéria. Ou seja, a escola também tem outro concorrente hoje, que é o professor virtual.
Há muitos professores. É só entrar no YouTube e colocar uma matéria, vão aparecer 10, 20 professores. De Portugal, do Brasil, de Angola, vários. Estes professores são os maiores concorrentes que temos no presente à escola física, ou seja, a escola presencial. O aluno, quando não convencido da matéria do professor na sala de aulas, seja da escola pública ou privada, ele baixa no telemóvel o tema e vai tirar as dúvidas porque tem sempre um professor disponível. Tem aulas gravadas. António Pacavira, falava da questão do investimento. O ensino particular recebe alguma dotação do Orçamento Geral do Estado? Não, não. Nem a NEP é considerada instituição de utilidade pública. Apesar de empregarmos, acreditamos, ainda não temos a estatística agora final, mas estamos muito perto, ou já chegamos à cifra de 200 mil trabalhadores no ensino privado. Ok? Garantimos um grande índice de empregabilidade. Garantimos acesso à escola. Em províncias como Luanda, nós temos muito mais alunos no privado do que no público. Luanda tem mais de 2.500 escolas privadas, mais 3.000 ou 2.500 escolas privadas, apenas para 500 e poucos escolas públicas. Nós temos mais alunos matriculados no ensino privado do que no público. Ok? Luanda tem muita escola pública. Se alguém disser, olha, não, é porque não há escola. Ah, sim, senhor. Se forem ao Quilamba ou às centralidades, grande parte dos alunos que vivem lá não estudam nessas centralidades. E tem escola lá. Eles preferem vir para os colégios. Ok? Preferem. Isso é uma realidade, é uma constatação. Que nós temos que... Pode ser o caso de estudo, mas porque não precisa estudar tanto, embora eu acho que pode ser um caso de estudo. Os pais têm preferência pela qualidade. Vão procurar onde tem segurança, higiene, onde o professor dificilmente vai faltar, onde tem um ambiente que lhe permite desenvolver. O ensino particular oferece tudo isso, oferece melhor qualidade, mais oportunidades aos alunos do que o ensino público? Melhor ambiente e mais oportunidades oferece. Há uma máxima de uma minha professora é para toda a vida, foi minha no Brasil, que ela diz, escola boa é aquela escola boa é a escola que gera oportunidades. E no brasileiro, a escola boa é a escola que oportuniza para o aluno. E nós temos que dar oportunidade aos alunos. Infelizmente, grande parte das escolas em Angola, e aqui incluo também a maioria das privadas, não gera oportunidade. Os alunos não competem. Pode ser muito bom, mas ele é incapaz de participar de provas, porque a escola não lhe motiva, não lhe inspira, não inscreve para participar. Ou seja, nós não obrigamos as escolas a uma avaliação externa. E se quisermos mudar, nós temos que tornar as escolas exigentes. Vou dar não seria um indicador. Uma referência que fez-me alguém da mídia, um colega seu que eu não vou citar, e ele disse-me, opa, Cavira, isso foi sábado. Eu tive uma filha na escola portuguesa e tenho uma na francesa. Escola portuguesa de Luanda, ele classificou que tem 66% de exigência, grau de exigência. Ok? E já a francesa, ele diz que tem 99,9. Ok? E então, é para nos situarmos. Nós temos que ter escolas exigentes. E nós não temos escolas exigentes, a maior parte. Ou seja, o nosso sistema de ensino não é exigente. Se eu obrigar que as escolas anualmente têm que submeter os alunos a algumas provas externas, sejam elas em Angola ou no exterior, e eu depois vou produzir relatórios que eu vou avaliar, ok? Eu estarei a avaliar as escolas. Qualquer diretor não vai dormir bem. Ele vai ficar como nós, no ensino privado, nós os mais competitivos. No ensino privado também tem quem não é competitivo. Nós os mais competitivos, quando os nossos alunos vão para provas, nós quase não dormimos. Mas depois vivemos emoções quando se anunciam os resultados. Ok? E então é outro nível, é outro patamar. Então nós temos que transformar a educação, tirando as pessoas do conforto, da zona de conforto, e exigindo-as. O diretor da escola, quer pública ou privada, vai terminar o ano letivo, ele apresenta as estatísticas de quantos passaram, quantos reprovaram, e ele não tem responsabilidade com ninguém. Ok? Não tem, porque ele não é exigido. Então, nós temos que transformar, temos que mudar o mindset das pessoas. Nós temos que fazer com que as nossas pessoas tenham uma mentalidade muito exigente, progressiva e que cobra de nós mesmos.
Enquanto não mudarmos o nosso mindset, nós não vamos ter escolas competitivas. António Pacavira, como é que, e falou aqui de números, cerca de 200 mil trabalhadores que o ensino particular hoje recebe ou tem. Emprega, no caso, mais de 2 mil escolas privadas só em Luanda. Com todos estes números, por que é que há ainda esta resistência por parte do Ministério da Educação, do Estado, em colocar a ANEP onde deve estar? Como é que vocês acham que não são, digamos que, colocados na posição em que deviam estar? Como é que são olhados pelo Estado? Nós prestamos um serviço público. E a educação é um serviço público em qualquer parte do mundo. Mas mesmo assim disse que não são uma instituição vou chegar lá. Dentro do serviço público há variante privada. Isso em todo lado. Desde a Rússia, a China, em todo lado existe a variante privada. Mas são tidos como adversários? Muitas vezes somos tratados como adversários. Somos. Infelizmente temos que admitir que sim. E então nós precisamos de respeitar quem emprega, quem paga impostos. Isso é fundamental. Ok? Nós não pagamos impostos baratos. Infelizmente, nós temos um tratamento como qualquer outra empresa, que é outro problema que nós temos apelado ao Estado, no sentido de considerar. Há que rever a questão da saúde e da educação. Ou seja, a nível da escala, a banca paga 35% dos impostos, ou de imposto ao valor bruto arrecadado durante um ano econômico. Ok? A saúde e a educação pagam 25%, a indústria, a agricultura e a indústria, a agricultura e as pescas pagam 10% só. E aqui acho que há uma inversão. Se nós é que temos que formar para servir esses setores, e se a saúde tem de garantir saúde para que as pessoas possam trabalhar, por quê? Porque nós pagamos mais caro. Deveríamos pagar apenas 10%, não queremos isenção. Se nós pagarmos 10%, nós vamos investir muito mais a nível de recursos humanos e a nível das pessoas. Vamos poder pagar melhor, vamos poder investir muito mais na qualificação das pessoas e então vamos servir o país. Que nós formamos para servir o país e não formamos para servir as nossas instituições só. E então nós precisamos ter esse espírito de nação. Ok? Mas nós estamos aqui e são processos, nós temos que construir processos. Vamos continuar a dar o nosso máximo, vamos continuar a apresentar o nosso saber. Se as pessoas consultarem o anuário do Instituto Nacional de Estatística, vão perceber que 73%, eu vi, tenho imagens gravadas, registradas do Jornal Expansão, 73% dos alunos matriculados no sistema de ensino em Angola, sistema de ensino, no geral, em Angola, nos últimos 3 anos, foram direto para o ensino privado. Ok? Não foram para a escola pública. Então, isto merece uma análise, merece uma reflexão. Há que analisar, parar e dizer, aqui nós temos aqui trabalho. Por que é que foram para a escola privada? Por falta de espaço na escola pública? Pela qualidade? Não, preferência. Nós deixamos ser alternativa e passamos para a opção. Não tem a ver com a falta de escolas? Não, na maior parte dos casos não. Nas grandes cidades não. Luanda, Benguela, Lubango, Uambo, Cabinda, Namibe, não é falta de escola. Não, é opção. E o pai é livre de escolher a escola do filho. E eles levam para a escola privada. Ok? É uma questão de opção. E nós temos que respeitar essa opção. Nós estamos a 19 de junho. E como olhar para os dados que falam todos os anos de milhares de crianças fora do sistema normal de ensino por falta de escolas? Isto é outro problema que nós temos nas periferias das grandes cidades, não na zona mais urbana, é muito mais na zona periurbana, ok? E falta um instrumento técnico que nós, nós gestores, aprendemos a elaborar e temos que trabalhar com essa peça, que é a carta escolar. Nós não temos carta escolar em Angola. Ou seja, telespectador, a carta escolar é a previsibilidade de quantas crianças entrarão para o sistema de ensino em 2030. Nós estamos em 25. As crianças nascidas em 2030 estarão na iniciação, nascidas em 2025, estarão na iniciação em 2030. Nós temos que começar a planificar o acesso dessas crianças hoje, em 2025. E quando chegar a 30, nós não teríamos ninguém fora do sistema de ensino. Infelizmente, nós não temos carta escolar. A carta escolar ela tem que ser municipal, provincial e depois nacional.
Ok? Sem esse instrumento de gestão escolar, nós continuaremos a ter essa dificuldade. António Paco Vieira já falou de preços e porque estamos a caminhar para o final desta conversa. O ano letivo 2024-2025 está já praticamente a chegar ao fim. Que avaliação que se pode fazer deste ano em termos de ensino e dos desafios que foram enfrentando ao longo de todo o ano letivo? Bem, primeiro dizer que nós não podemos trocar o pneu com o carro em andamento. Okay? Desfazendo isso? Ou seja, sim, o Estado ao querer introduzir inglês, francês na quinta classe e não mudar o currículo no seu todo, está a trocar o pneu com o carro em andamento. Isso não dá resultado. Ou seja, nós temos que parar. Volto à questão da ruptura. Fazer uma ruptura com o currículo anterior, ouvir os pais, ouvir os alunos também, ok? Qual é a expectativa dos alunos, que tipo de escola eles sonham ter e criar um modelo novo. Nós precisamos ter essa coragem política e técnica para poder transformar. Precisamos disso. Depois, o que é que a avaliação se faz do ano letivo? Vamos ouvir na mídia que 90% dos alunos aprovaram de classe. Este relatório ele é cíclico, ou seja, todos os anos repete-se. Mas vem a questão das competências. Já dizer que o relatório mesmo só muda um ou outro número? Sim, o grande problema está na avaliação, está nas competências. Será que esses alunos têm o perfil que se exige para a classe que vão frequentar? Ok? Nós temos os resultados das provas, e não sou eu que vou apresentar, deveria ser o Ministério. Provas de aferição na segunda classe, na quarta classe, provas a nível de leitura. E nós percebemos que a debilidade é muito grande. Mas o que se diz também, António Paco Vieira, provavelmente já terá ouvido muitas vezes, é que no ensino privado os alunos mais facilmente aprovam porque os pais pagam. Não. Desde que eu assumi a associação, um dos meus chavões foi acabar com o PP. Que é isso, PP? Pagou, passou. E felizmente há anos que acabamos com isso. Raramente uma escola exigente, e aqui vem a questão da exigência outra vez, que a escola tem que ter um perfil, tem que ser exigente sempre, quer a nível da instrução como da educação dos alunos. Dificilmente uma escola exigente em Angola tem 100% de aproveitamento. Dificilmente. Mas também estamos a falar de um negócio. Bem, se olhar para as escolas que são competitivas, o negócio vem atrás. Não são mercantis. Agora, aquela escola que não submete alunos a uma prova, não investe em formação, em capacitação e tudo mais, aí eu tenho as minhas dúvidas. Ela tende mais para o mercantilismo. Tende. Com todo o respeito que eu tenho a qualquer investidor. Ok? E nós abrimos portas para que elas tenham outro cunho. Que nós possamos colocá-las numa lista das escolas competitivas, que infelizmente não são tantas, embora o número venha crescendo muito. Nós conseguimos hoje fazer provas internacionais com 80 escolas de Angola. É muito bom já. A escola saber que resultados tem à luz de um currículo externo. Ok? Isso é extraordinário. E então encorajamos todo mundo a participar. Mas isso tem que mudar por via da lei. Tem que ser a lei do ensino privado a exigir avaliações. Ok? Avaliações externas e com publicação de resultados. António Paco Vieira, propinas, um assunto que todos os anos mexe com o sistema normal de ensino e preocupa os pais e encarregados de educação. O ano letivo 2025-2026 vai registrar alteração no preço das propinas? Olha, a boa notícia, primeiro, é que a taxa de inflação vem baixando. Aqui os meus parabéns à equipe econômica do Executivo. O ano passado, em maio, a taxa de inflação em Angola era de 30,16. Ok? E foi o limite até onde se podia aumentar as propinas. Há um decreto presidencial que tem como referência a inflação homóloga ao mês de maio. Para este ano, ela cifra-se em 20,74. Ok? Então, quer dizer que baixou 10 pontos percentuais. Nenhum colégio deverá ultrapassar a fasquia dos 20%. De aumento? De aumento, não. Porque temos que respeitar a taxa de inflação que é apresentada pelo Instituto Nacional de Estatística. Mas, em princípio, vai ser registrada esta alteração? Depende de cada instituição. Okay. Depende muito da visão de cada instituição, depende muito, e o que diferencia a educação em qualquer parte do mundo é a visão. A visão é que gera projeto e a visão é que gera transformação.
ok? E então depende muito da visão de cada escola e de como é que ela quer. Repara que um quadro interativo, se uma escola pretender aumentar o número de quadros interativos ou inteligentes, se pretender colocar pela primeira vez um quadro, esse quadro não custa no mercado de hoje menos que 8 milhões de kwanzas. Ok? Se é o sonho, se é a visão que ele vai transformar em sonho, depois em realidade, há que falar com os pais e dizer, olha, a nossa escola vai melhorar aqui, ali e ali. Para isso, o custo vai se elevar. No princípio desta conversa, António Pacavira disse que há estudantes que chegam em Portugal, por exemplo, saem de Angola, chegam em Portugal e vão para a explicação. E muitos destes, com certeza, que saem também da escola privada, mas em termos de custos, são muito altos para a escola privada em Angola. Como é que isso pode ser entendido? Currículo. O problema é curricular. Quando nós éramos mais novos, incluindo-lhe, o e-mail, que era macarenco, toda a gente tinha medo de lá estudar. Tinha álgebra linear, tinha isso. A reforma educativa retirou. Ok, retirou. Quando chega para fazer engenharias em Portugal, tem que ter domínio de álgebra. O indivíduo tem que ir para onde? Fazer uma explicação. Há um estudo português, de universidades portuguesas, que apontam que os angolanos chegam com grandes debilidades. Por que não se assume que a reforma educativa não foi uma boa experiência? Eu acho que isso já se assumiu. Eu já ouvi o Presidente da República em discursos dizer que a educação não anda bem. Quando o mais alto magistrado assume, e a Ministra da Educação também recentemente disse que a educação tem muitas dificuldades, tem muitos problemas, que não anda bem, que não tem a qualidade que se deseja. E por que não se altera o quadro? Bem, aí é que eu digo, temos de ser todos envolvidos para a alteração do quadro. E o que nós temos feito, o que estamos a fazer aqui agora, com essa entrevista, que é um serviço público, vocês prestam, é trazer a público, passa a redundância, a alternâncias para que a educação possa melhorar. Muito bem, estamos, como disse, a terminar. Quanto é que, em termos de custos, de preços, de propinas, qual é, por esta altura, o preço mínimo para se estudar numa escola privada e o máximo, em termos de propinas? Quer saber o mínimo mesmo? E o máximo? Nós temos mínimos de 3 mil kwanzas. Máximo? Temos mínimos de 3 mil, 5 mil. Nós estamos divididos em 3 grupos, colégios da classe A, B e C. Eu estou preocupado com a precariedade do ensino. Ou seja, nas periferias, nós temos um ensino muito precário. Extremamente precário. E o que mais me choca hoje é que os gabinetes provinciais de educação, e aqui particularizo Luanda, assume inclusive alunos que frequentam não uma escola formal, mas que frequentam uma explicação. No final do ano são submetidos a provas e transitam de classe. Quando chegamos a isso é o caos. É verdade, quando chegamos a isso é o caos. E é o que estamos a viver agora. E então, máximo, nós temos máximo na zona de Talatona 400 e tal mil kwanzas para alunos do ensino que estão no sistema integral. Tem 2, 3 refeições no colégio, toma um pequeno almoço e lancha. Isso tem custos acrescidos. Só não falou ainda do custo. Quanto custa? Não, 415 mil por aí em volta. Isto é em Talatona, que é a zona mais cara de Angola. Aí tem essas propinas. Mas vamos à média. A média nacional anda na ordem de 50 a 55 mil kwanzas. Não, mas a propina mensal custa em volta de 400 mil kwanzas? Máximo, sim, é isso? custa. E não há lugar, essas escolas estão todas cheias. Já estão cheias, preenchidas para setembro de 2021. Há uns anos falava de lista de espera e dizia que estas escolas que, ao que se diz, cobram preços altos, têm sempre listas de espera também muito extensas. Estas e não só. Nós temos escolas com mais de 500 alunos em lista de espera. Só estamos em junho. Ok? Ou seja, a procura pela qualidade é muito grande. É muito grande mesmo. Ontem vi numa televisão, a vossa concorrente, imagens, tanto a escola pública como privada, institutos, na verdade, públicos, institutos médios técnicos, escolas privadas de ensino geral, já com lista de espera, que já não há lugares para setembro. Bem, António Pacavira, estamos a terminar. Falou da reforma educativa que não foi uma boa experiência e de outras preocupações. Para terminar mesmo, eu lhe pergunto se ainda tem esperança no sistema de ensino de Angola. Como dizem os latinos, né? A esperança é a única que não morre. Tenho. Por isso é que eu continuarei a ser um resistente educacional. Nós vamos lutar, enquanto tivermos força, para que a educação em Angola melhore. Vamos continuar a ser uma voz
que defenda a qualidade de ensino. Ou seja, nós temos que defender a qualidade de ensino para que possamos nos comprometer. Deste modo, nós nos comprometemos e vamos comprometer também quer escolas, quer professores, quer encarregados de educação. Somos todos parte do processo. Ou seja, aquele encarregado que matricula e depois só vai no final do ano saber resultados, está a caminhar em sentido inverso. Está em contramão. Na verdade, está em contramão. Nós temos que ser todos. Temos que ter escola exigente, só é se os pais forem exigentes. Okay. Os pais têm que exigir. Têm que exigir qualidade, têm que exigir higiene, têm que exigir segurança, têm que exigir projetos na escola, têm que exigir uma escola que transforma. Ok? Por isso é que também verificam-se muitas transferências. Uma última nota, mesmo em 30 segundos. Quantas instituições hoje a ANEP controla, a olhar também para aqui, para as 3 categorias que vocês têm, A, B e C? Olha, nós temos em Angola mais de 6.000 escolas. A ANEP controla cerca de 50% dessas escolas. Porque para ser associado também tem que respeitar, primeiro, as leis, as leis do Estado, tem que ter um padrão que nós definimos, ok, para poder ser aceito na associação. Eu não posso ter uma escola que cobra por um certificado 20.000 kwanzas. Quando nós entregamos os documentos à escola pública, a escola pública cobra para aí 3.000 kwanzas. Não, esse tipo de comportamentos nós não toleramos. Nós temos que ter compliance, temos que ser transparentes. Nós somos educadores, temos que ser o exemplo. E depois, temos muitas escolas em Angola que não são legalizadas. As escolas, nessas 6.000, tem muitas escolas que não são legalizadas. Estas não podem fazer parte da associação. Ou seja, a associação não pode proteger escolas ilegais. A associação pode ajudar, deve e o faz, a legalizar. Okay? Neste momento, por exemplo, temos um problema. Escolas que a licença venceu. Okay? O Ministério quer conformar e quer condicionar a revalidação da licença à conformidade com o decreto 37/23. Porém, essas escolas foram abertas à luz de decretos anteriores. Ou seja, a lei, nesses casos, não deve ter efeito retroativo. Imagina que o Ministério, nessa lei, exige que para quem quer abrir um colégio, ensino técnico profissional, tem que ter 24 gabinetes. Isto nem na Europa existe. Muito bem. António Pacavira, queremos uma vez mais agradecer pela disponibilidade e mostrar também a nossa abertura para que possa regressar aqui a esta mesa para continuarmos a olhar para a educação. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Olha, nós agradecemos pelo convite. Esperamos trazer medalhas dos Estados Unidos. Vamos endereçar o convite com ou sem medalhas quando os meninos chegarem e queremos ter a graça de ter uma cobertura, porque temos feito esse convite muitas vezes e infelizmente muitos órgãos não valorizam. Se a ANEP ajudar, nós também poderemos fazer esta cobertura de todo este projeto. Muito obrigado uma vez mais, António Pacavira. Foi hoje o nosso convidado, é o atual presidente da ANEP, Associação Nacional do Ensino Particular. A você que nos acompanhou a partir da sua residência ou do seu local de trabalho, muito obrigado, boa noite. Nós voltamos na próxima quinta-feira.